Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja e vamos continuar estudando a epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto. No último episódio vimos a introdução densa teologicamente que Paulo faz à igreja e falamos um pouquinho sobre o panorama. E se você ainda não fez a lição de casa, assista o panorama do Bible Project em português a respeito do livro de 1 Coríntios, a epístola de 1 Coríntios, para entender um pouquinho melhor do panorama e o que está acontecendo. Dito isso, vamos mergulhar nesse segmento da epístola acerca das divisões da igreja de Corinto. A divisão é um dos temas centrais abordados na Epístola à Igreja de Corinto. Nós vamos ver Paulo falando mais sobre isso no capítulo 3 e em outras ocasiões. Mas começando aqui no primeiro capítulo, é importante entender não só o que estava acontecendo lá atrás, mas de novo, a aplicação contemporânea disso, porque a palavra continua sendo luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho, precisamos nos atentar ao que está escrito. Então, o que estava acontecendo? Passou por Corinto, para edificação daquela comunidade, Paulo, mais tarde Apolo, mais tarde ainda Pedro, e as pessoas estavam escolhendo seus favoritos e fazendo timinhos, facções que defendiam talvez a metodologia de um, a mensagem do outro, não entendendo como eles trabalhavam juntos, na verdade, para o cumprimento da obra de Cristo. Então, isso, de novo, apesar da igreja de Corinto ser muito mais antiga, estar em outro tempo, outro mundo, ainda é algo extremamente contemporâneo e vemos isso acontecendo ainda nos dias de hoje. Então, eu quero ler com você do capítulo 10 ao 17, onde Paulo diz: Irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que entreis em acordo quando discutirdes e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que há discordâncias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, outro: eu sou de Cefas, outro ainda: eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estefanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Então, o que a gente está vendo? Uma imaturidade da parte da igreja de Corinto. Vai ser lidado esse problema também mais tarde no capítulo 3, mas vamos dar a introdução ao tema nesse momento, juntamente com o momento que ele é introduzido na epístola. Perceba que após a introdução, ele já é o primeiro assunto a ser abordado. Então, por que Paulo está até dizendo: eu dou graças a Deus que eu não batizei vocês, com exceção de alguns? A galera está tão dividida nas suas próprias facções que eles estão até estabelecendo o nível do batismo de um e outro. Ah, mas o tal irmão acredita assim. Não, mas ele não foi batizado pelo meu batizador. Então as pessoas estão dando subclasse de batismo, dependendo em quem foi o batizador, como se isso fosse algo relevante, mas não é isso que importa, não é esse o ponto. Porque se fosse assim, o significado da cruz de Cristo estaria sendo esvaziado. Então, Paulo está chamando a eles a essa unidade de pensamento e unidade de parecer. Lembrando que nós estamos falando de uma mesma igreja local, umas pessoas que estão juntas não só no I maiúsculo, mas pessoas que estão juntas no I minúsculo, quer dizer, na convivência diária, na convivência semanal, na comunhão dos santos. São pessoas da mesma cidade, da mesma comunidade local, que estão em divisão. E isso não tem parte no corpo de Cristo. Ele diz: está o corpo de Cristo dividido. Foi Paulo que morreu por vocês, não pode fazer esse nível de facção baseado num servo do Senhor, que é um servo conjunto àqueles que congregam na igreja de Corinto, que estão servindo o mesmo Jesus Cristo, debaixo da mesma grande comissão, obedecendo e transmitindo o mesmo evangelho. Então essas divisões, elas não têm cabimento, eles são chamados a estar unidos, unificados no seu pensamento e no seu parecer. E essa unidade de pensamento, ela é muito importante, porque se não estamos pensando de acordo, não agiremos de acordo. E aí a gente não vai conseguir construir algo conjunto. Se alguém não está ajuntando, está espalhando. Se alguém não está construindo, está derrubando. Não tem como tentar
construir duas coisas, né, diferentes ao mesmo tempo. Um vai distorcer a construção do outro. Então, por isso que a igreja é chamado a esse lugar de caminhar em unidade. No capítulo 3 existe muita ênfase sobre o espírito mundano que traz essa divisão e o contraste que é feito olhando para a obra de Cristo. Mas nós vamos chegar lá. Por hora, eu quero me concentrar numa das coisas que Paulo está abordando aqui, que é esse estrelismo. É considerar uma parte do corpo mais importante, considerar Pedro ou Paulo ou Apolo como figuras que vão trazer um diferente valor ao evangelho, que ganha o seu significado na cruz de Cristo, na sua ressurreição, no senhorio do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos, semelhantemente hoje, tentar fazer os nossos grupinhos, escolhendo um líder que melhor nos representa e julgando ou desmerecendo outros líderes. Precisamos entender que estamos juntamente pregando o evangelho de Cristo Jesus. E não importa qual o pregador, o pastor, o líder que você ama, não foi ele que morreu na cruz por você. Então, o que isso quer dizer? Não deixe o seu apego a um pastor, né, a um líder, a um pregador, que não é o cabeça da igreja, te fazer tropeçar em Cristo, que é o cabeça da igreja. O que isso quer dizer? Não importa quanta coerência você vê na pregação de um, né? Isso não é pretexto para desprezar outra parte do corpo. Não importa a qualidade da caminhada de um, isso não é pretexto para deixar de amar o outro, o próximo. Então, o cuidado que nós precisamos ter é não, por causa do nosso amor por alguém que não é o cabeça da igreja, desobedecer alguém que é o cabeça da igreja. O nosso amor a um homem ou uma mulher desacatar a palavra de Cristo. Isso não faz sentido, nem tem cabimento. Então nós vemos muito isso acontecendo hoje. A galera que escuta tal pessoa, tipo a galera de Paulo, tipo a galera de Apolo. Amados, somos a galera de Cristo. Isso precisa estar claro. E nós precisamos entender a maneira como precisamos caminhar junto. Eu sei que em comunidades locais diferentes vão haver estilos diferentes. Existem muitas denominações até que se unem debaixo de interpretações diferentes. Existe, no I maiúsculo, espaço para discordância em assuntos não essenciais. Quer dizer, a nossa teoria, ela pode variar em alguns pontos. A nossa prática não pode variar no que é o essencial, né? Obedecendo a Cristo, cumprindo a grande comissão, nosso papel como igreja. Precisamos orar pela Igreja de Cristo para que possa haver unidade doutrinária do tanto quanto possível. Afinal de contas, é o Espírito Santo que nos conduz, né? E precisamos buscar isso, precisamos buscar estar nesse lugar. Entendendo também que às vezes eu posso não concordar na teoria, mas isso vai me levar a caminhar, né, numa prática. Se eu estou buscando obedecer, a prática ela vai ser muito semelhante. Então, por exemplo, eu mencionei, né, num outro vídeo, o como eu tenho um amigo que ele se diverge de mim na nossa interpretação doutrinária. Ele tem uma interpretação calvinista das escrituras, eu tenho uma não calvinista, como você já percebeu nos vídeos. Mas, no fim do dia, eu e ele estamos fazendo a mesma coisa. Esse cara, esse meu amigo, é um dos maiores evangelistas que eu conheço. Ele anuncia o evangelho com ousadia para todo mundo. Ele prega a santidade. Estamos fazendo a mesma coisa. Um dia eu perguntei para ele, falei, cara, como é que você, sendo calvinista, evangelista desse jeito? E nosso ambiente de conversa íntimo ali, não era uma discussão acontecendo. Eu falei meio que provocando, brincando com ele, num tom amoroso, e ele me deu uma resposta muito legal. Ele falou isso, eu não sei quem foi predestinado. E eu não sei, inclusive, se o Senhor me escolheu como veículo para trazer essa mensagem. E eu só vou saber lançando a semente. Como o semeador que saiu semeando por toda parte, eu preciso pregar o evangelho para todo mundo. E eu achei extraordinário, porque na nossa teoria, a gente tem uma divergência no pensamento. Na nossa prática, estamos unindo, porque estamos obedecendo a grande comissão de Cristo Jesus. Ele prega a santidade, defende esse compromisso. Quando eu perguntei para ele sobre o porquê ele enfatiza isso desse jeito, a resposta dele: não podemos tratar com pouco caso o evangelho de Cristo Jesus, precisamos honrar o seu senhorio. Então, cá estamos nós, interpretações diferentes, aplicação igual, semelhante. Então, acaba que mesmo que tenhamos interpretações diferentes de alguns textos, nós vamos ter espaços para discordância enquanto estivermos obedecendo ao senhorio de Cristo Jesus, porque existem coisas que são indiscutíveis.
E nesse lugar, mesmo de discordância, conseguimos amar um ao outro e caminhar juntos. E agora nós estamos falando também de igrejas do I maiúsculo diferentes. Quer dizer, né, a nossa doutrina diferente não é um problema na mesma comunidade, são comunidades diferentes, mas que estão trabalhando junto numa comunidade maior, que é o corpo de Cristo. E isso, né, é motivo de força e não de fraqueza. Então, é isso que eu digo quando eu digo que deve haver unidade. Mesmo que é interessante que nessa igreja local, né, Paulo, que é quem plantou, ele diz algo, ele diz que deve haver unidade no pensamento e no parecer. Né? Eu acho que a gente precisa desejar essa união de pensamento e parecer. Obviamente isso é exigido numa comunidade do I maiúsculo, mas né, precisamos desejar isso também na comunidade do I maiúsculo, para que possamos ser de fato os parceiros na obra de Cristo. Faz sentido para você? Faz sentido para mim. Fica aqui já a deixa, a pergunta, o que foi que mais falou ao seu coração nesse segmento do capítulo 10 ao 17 a respeito das divisões na Igreja de Cristo. Muitas vezes nós vemos isso em nossas próprias igrejas locais e a maneira que nós podemos contribuir, e aqui eu quero deixar essa chamada prática, como é que a gente contribui contra a divisão? Nós precisamos somar em unidade. Então quando você percebe alguém agindo de maneira divisiva, né, confronte esse comportamento em amor, mas também exemplifique o que é o comportamento de unidade. Então, nós vamos ver mais tarde, né, em suas epístolas, Paulo escrevendo, falando muito sobre como é o nosso estilo de vida para quem desacata, né, o cristão que desacata. É diferente, por exemplo, da inserção que tentamos fazer com o não cristão. A gente tolera do não cristão um comportamento que não é bíblico, porque ele não crê nas escrituras. Mas do não cristão, nós não toleramos comportamento que não é bíblico. Então, no verdadeiro amor, a gente vai precisar passar pelo desconforto do confronto, que é tomar uma chamada. Falar, irmão, tá semeando divisão, esse comportamento não é legal. Se Paulo escrevesse uma carta para nossa igreja, ele ia chamar a sua atenção, ele ia mencionar seu nome, né? Então, obviamente, estou brincando aqui, mas nesse lugar de amor, precisamos ajudar, né? Como o ferro que afia o ferro, o irmão afia o seu irmão. Então, nesse lugar, a gente precisa combater a divisão com a unidade. E a unidade vai trazer esse confronto, né? Esse lugar onde nós aprendemos caminhando juntos. Dito isso, né? Deus abençoe e nos vemos no próximo episódio.